Olá! Vamos falar de um assunto bem importante hoje, a erisipela. A ideia aqui é a gente tirar as principais dúvidas sobre essa infecção de pele que é super comum e precisa de atenção, viu? Então vamos juntos entender como identificar, tratar e, o mais importante, como prevenir. Vamos começar com a situação que talvez tenha trazido muita gente até aqui. A perna de repente ficou vermelha, quente, bem inchada. Pois é, se isso está acontecendo, essa conversa é importante. Esses são justamente os sinais clássicos que acendem o primeiro alerta para a erisipela. Ok, mas o que é erisipela? Afinal, do que a gente está falando exatamente? Para a gente poder combater qualquer problema, primeiro a gente precisa entender o que ele é, né? Então vamos lá. Olha, de um jeito bem simples, a erisipela é uma infecção. Ela é causada por uma bactéria, na maioria das vezes, uma chamada Streptococcus. E o alvo dela é a camada mais de cima da nossa pele. E olha que detalhe importante: os vasos linfáticos. Pensa nesses vasos como se fossem os caninhos de drenagem do nosso corpo. É ali que a infecção gosta de se instalar. Tá, mas como é que essa bactéria entra na pele? Ela precisa literalmente de uma porta de entrada. E o mais curioso é que essas portas são coisas super do dia a dia, sabe? Uma micose, aquela frieira chata entre os dedos do pé, uma rachadura no calcanhar, um arranhãozinho do gato, ou até uma picada de inseto que a gente coçou. Qualquer uma dessas coisinhas pode ser o começo de tudo. Então, quando a erisipela se instala, ela não costuma ser discreta, não. Ela se apresenta com o que os médicos chamam de tríade clássica. É um nome um pouco mais técnico para dizer que são 3 sinais principais que, quando aparecem juntos, praticamente gritam: olha, pode ser erisipela aqui. Vamos detalhar essa tríade então. Primeiro, o calor. A pele fica quente mesmo, você coloca a mão e sente a diferença de temperatura na hora. Segundo, o rubor, que é essa vermelhidão. E não é qualquer vermelhidão, viu? É uma cor bem viva, brilhante, e as bordas são tão certinhas que parece até que alguém desenhou um mapa ali na pele. E terceiro, o edema, ou seja, o inchaço. Ele aparece rápido e é bem visível. Em alguns casos mais cegas, podem até aparecer bolhas. Então, gente, se esses 3 sinais apareceram juntos, não tem nem o que pensar. Tem que procurar um médico e rápido. Beleza, entendemos o que é e como identificar. Agora a gente entra numa parte crucial: como lutar contra essa bactéria. Porque aqui existe o caminho certo, o da ciência, e existem os mitos que podem ser de verdade muito perigosos. O tratamento médico de verdade se baseia em 3 pilares. Pensa num tripé, uma coisa sustenta a outra. O primeiro pilar, o mais importante de todos, é o antibiótico, como a penicilina, que vai lá e mata a bactéria. Ponto. Segundo pilar, tratar a porta de entrada. Não adianta nada tomar o remédio se a frieira ou a ferida continuar lá, aberta, convidando mais bactérias, né? E o terceiro pilar, repouso e cuidados com a pele para ajudar o corpo a se recuperar. E essa comparação aqui é fundamental. De um lado, você tem o tratamento médico, que vai na raiz do problema. Do outro, um mito muito comum. Gente, vamos ser muito claros. Erisipela é uma infecção por bactéria. E práticas culturais, com todo respeito, não matam bactérias. O grande perigo aqui é a pessoa achar que isso vai resolver, não tomar o antibiótico e a infecção pode se espalhar pelo corpo. Isso se chama sepse e é gravíssimo. E tem um detalhe sobre a erisipela que a gente precisa conversar muito sério. Ela adora voltar. É o que a gente chama de infecção de repetição. Quem já teve uma vez tem uma chance muito, mas muito maior de ter de novo e de novo. Por isso, a prevenção é a verdadeira chave para quebrar esse ciclo vicioso. Ok, então como a gente previne? O segredo está nos cuidados do dia a dia. Primeiro, acabar com as micoses secando muito bem entre os dedos dos pés. Segundo, hidratação. Usar um bom creme, principalmente nos pés e calcanhares para evitar aquelas rachaduras. Terceiro, cuidado com qualquer feridinha. Se arranhou, machucou, limpa direitinho, protege. E um último ponto: para aquelas pessoas que já têm muitas crises uma atrás da outra, o médico pode até indicar o uso de um antibiótico preventivo. Mas por que essa insistência toda em quebrar o ciclo? Por que é tão importante evitar que a erisipela volte? É porque cada nova crise não é só um problema passageiro. Ela deixa uma cicatriz interna, um dano que não dá para consertar depois. E o que é essa tal cicatriz interna na prática? Lembra daqueles vasinhos linfáticos que a gente falou lá no começo? Pois é, cada nova infecção vai lá e destrói um pouco mais deles. É um dano que vai se acumulando e é permanente. E essa destruição progressiva
crise após crise, leva a um resultado final que tem nome linfedema crônico. O que é isso? É aquele inchaço na perna que não some mais. Ele se torna permanente, crônico, irreversível. É a consequência direta de não ter prevenido as múltiplas crises de erisipela. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é muito direta. A escolha fica bem clara, não fica? O cuidado diário, a prevenção, podem até parecer trabalhosos, mas são a única forma de evitar uma condição que vai ficar para sempre. Então a pergunta que fica no ar é: o que é melhor? Prevenir a próxima crise ou arriscar ter que conviver com um inchaço permanente para o resto da vida?